Oi, tudo bem? Por que não entendeis a minha linguagem? É porque vocês não podem ouvir as minhas palavras. Essas são as palavras do Senhor Jesus a um grupo de fariseus e líderes de sacerdotes. E por que o Senhor Jesus estava falando isso para eles? Porque eles estavam dialogando com Jesus e Jesus estava ensinando. E eles não estavam compreendendo Jesus, estavam debatendo com Jesus. E você sabe que Jesus não era qualquer pregador, não. Quando Jesus pregava e as pessoas ouviam Jesus, o coração delas queimavam. Porque Jesus falava uma doutrina maravilhosa, falava de coisas sublimes e grandiosas. E todo mundo que ouvia Jesus ficava encantado. Tanto é que um dia antes desse diálogo aqui entre Jesus e os religiosos, eles mandaram servidores prender Jesus. E quando os servidores foram lá prender Jesus, eles ficaram encantados com a mensagem de Jesus e voltaram com as mãos vazias. E eles falaram assim, por que vocês não trouxeram ele? E aí ele falou assim, ninguém nunca falou como eles. Aí os fariseus falaram, então ele enganou vocês também? Falou para os servidores, né, para os guardas que foram prender Jesus. Então quem ouvia Jesus ficavam admirado com a sua doutrina, com o seu ensino, com a sua sabedoria. Mas os fariseus não ficavam. E por que isso? Jesus está falando, ó, sabe por que vocês não entendem a minha linguagem? Porque vocês não conseguem ouvir a minha palavra. E por que eles não conseguiam ouvir a palavra? Porque eles decidiram no coração deles que Jesus não prestava. Eles pegaram por inveja ranço do Senhor Jesus. Então, Jesus podia falar, abrir o céu ali, que eles não iam entender Jesus e dar razão para Jesus. Por quê? Porque no coração deles, eles já decidiram não compreender Jesus. E é assim que funciona. Vou dar um exemplo para você. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo que ela não gosta do presidente Inácio Lula da Silva, ela tem ranço. E ainda que o Lula fale e traga alguns benefícios, ela sempre vai ficar com o pé atrás, vai falar assim, olha, ele, alguma coisa tem para ele trazer aí algum benefício. E outras pessoas que estão me ouvindo têm ranço pelo presidente Jair Bolsonaro. E ainda que Jair Bolsonaro vem e fala coisas verdadeiras e certas, e coisas bem, boas, ela não vai aceitar de pronto, porque elas já decidiram no coração que não gostam do Jair Bolsonaro. Era o que acontecia com Jesus e com os fariseus. Eles já decidiram no seu coração não aceitar Jesus. Por isso que eles não tinham um coração ensinável. Porque para os homens é mais importante quem está falando do que a mensagem. Porque os homens levam muito tempo essa credibilidade. Então, dependendo do fulano de tal, a gente ouve. Dependendo do fulano de tal, a gente não ouve. Por quê? Porque não é nosso. Ele não é do nosso grupo. Ele não fala o que nós queremos ouvir. Então tem muitas pessoas que são assim. E nós não podemos ser assim. Né? A verdade, ela é verdade independente de quem está falando. Senão a gente vai ser igual os homens que mandaram crucificar Jesus. A verdade, ela é verdade. Ainda que o diabo venha e fale assim, Deus é bom. E não é porque é o diabo que está falando que Deus é bom que Deus vai deixar de ser bom. Porque Deus é bom até na boca do diabo. Então a verdade, ela tem que ser buscada pelas pessoas da verdade. Por que eu estou falando isso? Por causa de Nicodemos. Olha o Nicodemos. Nicodemos é uma das pessoas, uma figura bíblica, que eu aprendi a admirar ele depois que eu comecei a estudar sobre Nicodemos. A Bíblia não fala muito dele, mas o pouco que a Bíblia fala dele, a gente consegue compreender que ele era um homem que cresceu aprendendo a Torá e virou mestre do judaísmo, da Torá, virou um professor. E mesmo sendo mestre, desde criança aprendendo a Torá, ele poderia chegar ali e falar assim, eu não preciso mais entender, eu já sei tudo. Mas mesmo assim ele queria aprender mais. E ele foi ter com Jesus, mesmo sendo mestre. Então o que eu admiro nele? Porque
ele, apesar de velho, já conhecia muita coisa, ele não perdeu a capacidade de ter um coração ensinável. E para ter um coração ensinável, você tem que ser humilde. Então ele era humilde e tinha um coração ensinável. E sabia reconhecer a verdade. Então por isso que eu admiro muito ele. E aí a palavra de Deus diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus. E esse é o lado ruim de Nicodemos. Por quê? Porque Nicodemos, ele era um homem sábio, professor humilde, mas mesmo sendo tudo isso, ele estava preso. Por que ele foi ter com Jesus? Porque ele não tinha liberdade para falar com ele, com quem ele queria, na hora que ele queria. Ele estava preso à ética, à religião, ao que o outro, o fulano de tal, vai pensar. E isso é muito ruim. Se você diz que foi libertado por Jesus, mas você não tem liberdade para falar o que você quer, para falar o que você pensa, para ouvir a música que você quer, que você gosta, para você colocar a roupa que você gosta, para assistir o que você quer. Se você não tem essa liberdade, que essa sua liberdade está na mão do outro, não da sua consciência, mas na mão de outra pessoa, eu sinto muito te dizer, mas você ainda, que seja mestre, você ainda está preso e vai ter que fazer as coisas na calada da noite. Vai ter que fazer as coisas em particular, porque senão você está preso ao que o outro vai pensar, à autoridade do outro, né? E é muito ruim viver assim. Bom é viver livre. Por isso que Jesus disse: se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente vos serão livres. E o outro lado também, aquele que tem domínio sobre o homem, o rei Salomão fala que é maldito é o homem que tem autoridade sobre outro homem, né? Tá prendendo o outro. Tem pessoas que ela não pode nem fazer a barba, nem deixar a barba crescer. Tem pessoas que não pode pôr roupa tal, não pode pôr aquilo, ela tá presa a outras pessoas. E era assim que vivia Nicodemos. Por isso que ele foi ter com Jesus à noite, porque ele era sábio, mas não era livre. E Jesus nos chamou para ser livre, para ficar sujeito só à nossa consciência. Como diz o apóstolo Paulo: bem-aventurado é o homem que a sua consciência não condena naquilo que ele faz. Eu devo a minha consciência, segundo as Escrituras. Mas voltando à palavra, ele tem um coração ensinável. E isso que nós podemos ter. Porque quem não quer aprender, quem fica escolhendo aonde está a verdade, quem fica escolhendo quem pode falar a verdade para mim, quem não pode falar para mim, o castigo dessa pessoa é viver na sua ignorância. O preconceituoso, que não quer deixar de ser preconceituoso, qual que é o castigo dele? Morrer no preconceito dele. Vai morrer um preconceituoso, vai morrer pequeno, vai morrer desse tamanhozinho aqui, com a mente desse tamanhozinho. O ignorante, que não quer entender, que não quer compreender, qual que é o castigo dele? Morrer na ignorância. É assim que a Bíblia nos ensina. Como diz o apóstolo Paulo, como não teve conhecimento de Deus, Deus os entregou aos seus próprios sentimentos. Eles não se importaram em conhecer a Deus. Então Deus deixou eles com a sua própria sentimento, com o seu próprio estado de espírito. Então, a mensagem de hoje que eu quero passar para você é: seja ensinável, tenha um coração ensinável, e não fique escolhendo aonde é verdade, mas reconheça a verdade. Pessoas de verdade buscam a verdade, aonde é que ela esteja. A verdade encontram pessoas da verdade, e elas se encontram, e aí a alegria sim é completa. E pessoas que não são da verdade, elas não querem saber aonde tem a verdade. É por isso que o Nicodemos aqui foi buscar Jesus, porque ele era uma pessoa da verdade e buscava a verdade. Ainda que os outros rejeitavam Jesus, ele não rejeitava. Olha o que diz aqui Provérbios 9, verso 8. Não repreendas um zombador, para que não te aborreça. Repreende um sábio, ele vai te amar.
Dá instrução ao sábio, ele te fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá no entendimento. Então, o sábio, ele ama ser repreendido, ele ama aprender mais, ele ama crescer. E o tolo não, quando você fala, ele vai ser só um tolo. Então nós precisamos aprender que o nosso coração tem que ser ensinável. Ainda que a gente tenha uma bagagem, uma tradição, Nicodemos tinha uma tradição, tinha uma bagagem grande. E ele, se ele fosse orgulhoso, ele falava assim, eu não preciso de Jesus, eu não preciso entender mais, eu não preciso compreender mais. Eu vou ficar aqui comigo mesmo. Ele ia morrer sem conhecer, sem saber que um homem tinha que nascer de novo para herdar o reino dos céus. Então a sabedoria não é uma poça d'água que fica parada ali. Não, a sabedoria é uma fonte sem fim. A gente nunca sabe tudo. A gente está sempre aprendendo. Então tenha um coração ensinável, meu irmão, minha irmã. Deixa a verdade, reconheça a verdade e a coerência. O que é a verdade? Verdade é onde está a coerência, onde você ouve e você fala. Verdadeiramente isso faz sentido, que esse irmão ou que essa irmã está falando. Independente de quem ele seja. Não, verdadeiramente ele está equivocado. É assim que funciona. Amém? Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus.